Nessa noite nós vamos tratar sobre fé. O nosso encontro de fé nessa noite vai abordar alguns temas sobre a fé para poder começar a dar alimento para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Mas existe um inimigo muito poderoso, um inimigo que tenta destruir a nossa fé. E esse inimigo é chamado o medo. O medo. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito do medo, nós recebemos um espírito da verdade. Mas é somente nesse tema que nós vamos abordar hoje, não, mas mais dentro do tema natural das coisas. O medo, ele é bom, naturalmente falando, porque se você não tivesse medo, nem eu tivesse medo, nós não subiríamos numa escada tão alta. Aliás, se não tivesse medo, nós subiríamos uma escada tão alta sem qualquer receio. Tem pessoas que sobem, eu não subo porque tenho medo, né? Se você não fosse dotado de medo, você atravessaria uma rua, nem olhava para a direita, nem olhava para a esquerda, e nem entrava aqui numa autoestrada dessa aqui nos Estados Unidos, ou aí no Brasil, atravessaria a estrada sem olhar para um lado nem para o outro, porque você não tinha medo, então não tem medo, você vai atravessar. Então, isso a gente pode adquirir, que o medo, ele traz para a gente momentos que nos ajudam a sermos atentos, andarmos com precaução, vivermos com medidas, com determinações, parâmetros. O medo, para a gente, o medo que nós temos como homem, ele é benéfico porque nos traz atenção. Mas também nós sabemos que todo medo em exceção, ele nos traz problema. Então nós vamos falar tanto do espiritual quanto do natural nessa noite, para que a nossa fé não venha a ser abalada, porque o medo, ele paralisa a pessoa. Eu não sei se alguém que está aqui, alguém que está nos assistindo nessa noite, já teve uma noite de insônia e ficou preocupada com alguma coisa, e ouviu algum barulho que achou que era um barulho sobrenatural, ou algumas vozes, ou algum pensamento, ou algum sonho, acordou no meio da noite do sonho, assustado ou assustada pelo medo do que viu no sonho, do que escutou, e ficou ali ouvindo, parado, estarrecido naquele transe, naquela loucura. É uma loucura. O medo paralisa as pessoas. E aí tem momentos que a gente está dormindo, passando por uma tribulação em sonho, a gente quer levantar, a gente quer acordar e não consegue acordar, e tem que fazer uma força tremenda, e quando faz, fica sobressaltado. Quando volta à realidade, sai do sonho, a gente fica preocupadíssimo e com certo medo. Esse medo é o medo espiritual, e ele vem para matar a nossa fé, O medo espiritual, ele vem para matar a nossa fé. O nosso inimigo, ele trabalha nesse medo espiritual de tal forma para nos desativar naquela promessa e a nossa fé em Deus. Mas nós vamos ver algum tema, alguma passagem bíblica nessa noite, para poder termos uma base disso tudo. E depois vamos fazer uma oração no final disso tudo, e nós vamos fazer uma oração para terminarmos a mensagem. Então vamos deixar a oração para o final, mas vamos entrar dentro desse pensamento. É um pensamento nessa noite, para você e para mim, para que a gente possa nos fortalecer. Porque estamos vivendo um momento de medo, Estamos vivendo um momento de medo natural, e muita gente está ficando estagnada por causa do medo, mas a gente precisa ter ânimo, a gente precisa andar, a gente precisa mover. E a única forma da gente mover e passar para diante é ler alguns versículos bíblicos, pontos bíblicos, capítulos da palavra de Deus que nos incentiva a viver esses momentos, a vencer esses momentos. O medo não vai deixar de existir, ele vai existir, mas nós temos que ter fé para confrontá-lo, para poder sermos fortes para vencê-lo, no sentido de não ficarmos paralisados. Então vamos lá.
Vamos para Mateus 9:11. Livro de Mateus 9:11. Desculpa, Mateus 9:1 diz assim, a palavra do Senhor. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Estão falando de Jesus, cidade de Jesus, Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações, ou em vosso coração? Pois o que é mais difícil dizer ao paralítico: Perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. E levantando-se foi para a sua casa, a casa do paralítico. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus de que era tal poder aos homens. Então, quando a gente olha para esse capítulo da palavra de Deus, de Mateus 9, sobre a cura desse paralítico, primeiro, aqui nós encontramos, um homem, a Bíblia diz que ele era, Jesus vendo a fé, olha, veja bem, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Trouxeram o paralítico deitado numa cama, colocaram diante de Jesus. Aí Jesus disse para ele, aí a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, dos homens, dos amigos que trouxeram, disse ao paralítico, vendo a fé deles, dos amigos, disse ao paralítico, olha o que ele diz ao paralítico: Filho, tenha bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Então a gente começa a entender aqui que a fé, ela é algo importante, tanto no seu ser, ou no ser daqueles que estão ao seu redor, né? Nós precisamos andar com pessoas que têm fé, porque se nós andarmos com pessoas que não têm fé, o que será de nós? Como é que nós vamos proceder? Como é que nós vamos crer em Deus? Olha, difícil é quando eu não sei se vocês já tiveram ao lado de um pessimista. Uma pessoa pessimista é uma pessoa que acha dificuldade e acha que nada vai funcionar direito, não vai existir, né? E na palavra de Deus tem muita gente que é pessimista. Não sei não, parece que sim, mas eu acho que não. É uma coisa que não tem uma afirmação, sabe? A nossa fé em Deus, a Bíblia diz que o que promete, aquele que promete, Deus, Jesus, o que promete, ele não é filho do homem para que imita, né? Então ele é uma pessoa que quando promete, ele faz. Todas as palavras, todos os capítulos, todas as revelações que a Bíblia nos traz, ele nos revela para que nós tenhamos fé. E a Bíblia diz que para agradar a Deus é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus e ter fé em Deus é algo que, ter fé em Deus e para agradar a Deus, a fé é uma coisa que nós temos no nosso ser, em um ser que nós não vemos, mas sabemos que existe e é vivo, e é verdadeiramente real, 100% real na nossa vida. Então nós temos que ter fé. De que forma? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos exercer. Quem nos torna musculoso na fé é a palavra de Deus. Quem nos torna rígido na fé é a palavra de Deus. Quem nos torna poderoso na fé é a palavra de Deus. Então, nós temos que nos exercitar na palavra de Deus, né? Veja bem, a Bíblia não diz, a fé vem por orar,
A fé vem por jejuar. A fé vem para ir para o monte. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus diz que a fé era o único caminho que ela vem, o único caminho mostrado pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Olha, é ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus ele foi tentado por Satanás, em toda a tentação que Satanás colocou diante de Jesus, Jesus venceu com a palavra de Deus, partindo do seguinte princípio, que todas as coisas foram criadas por Deus com a sua palavra. Então, não existe mais outra coisa que possa exercitar a sua, a minha, a nossa fé, a não ser a palavra de Deus. Estes homens aqui, o próprio Senhor Jesus disse para ele: homens, grande é a tua fé, porque eles trouxeram o paralítico, eles tiveram fé em Jesus, que se colocasse o paralítico aos pés de Jesus, ele seria curado. Então a gente começa a entender que se eles tivessem medo de ir até a Jesus, ou colocar esse paralítico numa maca, numa cama, ou algum lugar para carregar, não vai dar certo, alguém vai chegar lá, não vamos ser bem-sucedidos, Jesus deve estar muito ocupado, não vamos não, ele já está assim, já é assim, vai morrer assim, não adianta. Não podemos pensar desta forma. A única forma que nós temos que pensar é a verdadeira forma da fé. De que forma? Da forma que pensarmos e concluirmos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa fé. É a vitamina para a nossa fé. Precisamos de ter fé, porque senão o medo ele vem e nos abate. Se você começar, alguma vez alguém me disse que, não me lembro mais de alguém quem foi, mas eu sei que alguém nosso, da nossa família aqui, da família Vade, me disse que, conversando com uma pessoa que não teve uma experiência com Jesus, e falando do plano da salvação, essa pessoa disse assim: eu tenho muito medo do livro de Apocalipse, não gosto nem de ouvir, porque as coisas que estão ali, elas são difíceis, são duras. Você vê como é que o medo atrapalha essas pessoas. Qual é o maior medo das pessoas virem para a igreja? Não é medo de encarar Jesus, não é medo de estar com Jesus, porque até então, todos eles dizem que eles estão em Cristo, que eles amam a Deus, amam a Cristo, amam o reino de Deus. Ele diz que não, Deus é meu Pai, Jesus Cristo morreu por mim. A maioria conhece essas coisas. Mas o medo deles virem para a igreja, de muita gente não vir para a igreja, é porque eles têm que deixar de fazer alguma coisa que eles gostam de fazer. É medo do que os outros vão pensar deles. É medo do que a família vai pensar deles ou delas. Enfim, esse medo paralisa essas pessoas de encarar ou encontrar a verdade. E a sua fé vem florar, porque não há quem chegue perto de Cristo. Não há quem chegue perto de Cristo com fé, que o milagre não aconteça. Você quer ver uma coisa? Podemos ver aqui alguns exemplos. Se a gente olhar lá para o livro de Mateus, vamos lá em Mateus 9, 27 ao 29. Livro de Mateus, aliás, vamos bater Mateus 9, 18 ao 16. Mateus 18 ao 26, desculpa. Mateus 18 ao 26. Olha o que ele diz aqui, tão interessante. Olha, lembra, todo mundo já ouviu falar sobre essa mulher, todo mundo já leu. Você que é leitor da Bíblia, você já está cansado de ler isso, e vai ler, vai reler, vai ler, vai reler, vai ouvir pregadores, até a música vai falar sobre, porque a Bíblia é inspiradora. Mas vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26, diz assim: dizendo-lhes eles essas coisas, eis que um chefe o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhes a tua mão e ela viverá. Veja bem, a Bíblia diz que isso aqui era um chefe, tá? Esse era uma pessoa
de um potencial de vida, de conhecimento na sociedade, era alguém que todo mundo conhecia. Essa é a linguagem aqui desta parte de Mateus. O chefe, primeiro, o adorou, dizendo: minha filha faleceu, já estava morta, faleceu. Faleceu agora mesmo, ele dizendo: mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Olha a fé deste homem, olha a fé deste homem. E Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos o também. Eis que uma mulher, olha, Jesus ouviu este homem e continuou a seguir, e os discípulos seguindo com ele. Olha bem, aí ele diz assim: a caminho da casa deste homem. Ele ouviu a petição deste homem e ia a caminho. Aí no meio do caminho, olha o que aconteceu. Jesus levantou-se, seguiu os seus discípulos também. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Olha aí, a tua fé te salvou. Ela foi salva não só da hemorragia, mas também da alma dela. Porque senão Jesus teria dito para ela: a tua fé te curou. Né? Era mais simples dizer para ela: a tua fé te curou, mas ele disse: a tua fé te salvou. E depois que salvou, aí entra uma vertente que a gente tem que explicar muito bem isso aí. A visão da igreja, irmão, não é de curar as pessoas. A igreja não foi criada para cura. A igreja foi criada para a salvação de almas e formação de adoradores. A formação de adoradores após a conversão, aí acontece milagre, aí acontece uma série de coisas. Mas primeiro, a preocupação de Deus para com seus filhos é a salvação da alma. E aí a Bíblia diz: depois que ela foi salva, ela foi imediatamente curada. Aí Jesus continua a caminho, chegando à casa daquele chefe e vendo o instrumentista e o povo em alvoroço. Esse é o hábito deles, né? O hábito deles de trazer instrumentista. Eles alugavam as carpinteiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos velórios, enfim, é o costume deles. Disse-lhes: tirai-vos, que a menina não está morta. E ele diz: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Riram-se deles. Acharam que Jesus estava blasfemando, porque a menina estava morta. Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se notícia por todo aquele país. Olha bem, o perigo dos pessimistas. Por isso que eu falei de pessimista. Olha o perigo deles. Essa raça é muito ruim, é difícil. Não anda com uma pessoa pessimista, não ande. Porque ele já disse: ela já está morta. Olha aí, ele está dizendo que ela não morreu, ela está dormindo. Olha aí, ele não sabe de nada. Ela está morta há muito tempo. Antes de chegar aqui, ele já está morta. E o que Jesus fez? Tirou o povo que estava ali dentro, os instrumentistas, os amigos, talvez os parentes, o parente, mas não talvez a família não, mas tirou aquele povo e fechou a porta e colocou a mão sobre ela, e a menina levantou. Olha, a maior fé estava na vida deste pai, que mesmo sendo ele alguém de uma autoridade muito grande, mesmo sendo ele alguém de um status grande na sociedade, olha, se ele era chefe, ele era líder de alguém, não é verdade? Se ele era líder, ele tinha que manter o status. Se ele era sacerdote, ele tinha que manter o status espiritual dentro de um sacerdote, do sacerdócio.
se ele era líder se ele era líder de romanos, um centurião, estou falando em suposições, ele também tinha que manter o seu caráter, a sua conduta de chefe. Essas pessoas de liderança, eles não gostavam muito de Jesus, porque Jesus era um revolucionário daquela época. Ele estava trazendo uma crença nova, ele estava trazendo uma palavra nova, e os milagres estavam acontecendo. Para essas pessoas da sociedade, alta sociedade, chegarem a Jesus, eles tinham que burlar suas próprias leis, seus próprios costumes, para chegar até Jesus, porque ele era o único que fazia milagre. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus, e ele falou com Jesus: a minha filha é morta, mas se tu for, que tocar em tuas mãos, ela viverá. E justamente o que aconteceu, pela fé desse pai. Não era a fé da menina, porque ela já estava morta, mas era a fé do pai. Outro exemplo que nós temos aqui, que nós podemos avaliar aqui, é Mateus 9, 27 ao 29. Vamos lá. Mateus 9, no mesmo capítulo, mas lá no 27 e diante. Aqui, diz assim, ó, a cura de 2 cegos e um mudo. 27, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa deles, né? E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. A casa dele não, a casa de Jesus. Aproximaram-se dele. E Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isto? Ou seja, né? Abrir os olhos, que deram cego. Que eu posso fazer isso? Deixa eu me encontrar aqui. Crede vós que possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então tocou os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. A fé agora é deles, dessas pessoas que eram cegas. Viu? A fé da mulher do fluxo de sangue era dela. A fé do chefe, do pai, que a filha tinha morrido, era a fé do pai. A fé dos homens que levaram o paralítico era a fé dos amigos, dos homens. Então, o importante é ter fé, irmãos. E andar com pessoas que têm fé, porque senão a gente vai sucumbir, a gente vai desaparecer. Porque se a nossa fé ela está oscilando, a gente precisa andar com pessoas que têm uma fé boa, robusta, forte, valente. Por quê? Porque a gente precisa se restabelecer. E a única forma de ter uma fé forte é palavra de Deus. Então ande com alguém que conhece a palavra de Deus, ande com alguém que medite na palavra de Deus, ande com alguém que pratique, vive e pratique a palavra de Deus. Você será uma pessoa forte na fé. Vamos lá. Nessa parte aqui, a gente vê que esses 2 cegos, eles creram que Jesus era capaz de fazer. Então, para que Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer? Gente, tem hora, e a Bíblia nos ensina isso, que nós temos que verbalizar. A nossa oração, ela tem que ser uma oração forte, consciente e direta a Jesus. Abre a boca, verbalize, fala, e a fé que você tem em Cristo Jesus, que Ele pode fazer o que você necessita, te ajudará para que o milagre aconteça. Então, fé é algo que move a vida do crente. Move a vida do crente. Vamos lá. Lembra daquele texto bíblico que diz assim: bater, bater, abre-se-vos-á. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. O que é isso? É quem tem fé. É para quem tem fé. Não desistir, aumenta a tua fé, não desista, levante a cabeça, olha para cima, porque o teu socorro vem do alto. E o bom, que esse socorro que vem do alto, você escuta isso lá no Antigo Testamento, mas eu quero te dizer que o alto já está em você, já está em nós, o alto está morando em nós, porque se vem do alto, vem de Deus, então Deus mora em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então olha para dentro de você e diz assim: eu creio e a minha fé é forte
no Deus que pode todas as coisas. O operando Deus, quem usa essas palavras de Deus, porque existe, está na Bíblia. Você não está criando nada novo, você está tomando a posse da palavra de Deus para a sua vida. Vamos para Mateus, capítulo de número 15. Mateus 15. É noite de fé, irmão, é noite de fé, é noite de exercitarmos a fé. Nós estamos na primeira série de 10, né? De 10, musculação, ferro para cima, ferro para o lado, para poder a gente ficar com os músculos da fé bem exercitados. Mateus 15, 21 ao 29, para a gente fechar o nosso raciocínio desta noite. Mateus 15, 21 ao 29. A mulher cananeia, você também eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha aí, uma mãe exercitando a fé em Jesus, tá? Em Jesus. Ela era uma mulher que vinha de uma área, de uma região, onde as pessoas não eram muito conhecedores de Jesus, da palavra de Deus, estava ainda entrando para essas regiões, mas essa mulher fez um esforço grande, veio ter com Jesus. O princípio dessa mulher é um outro princípio, diferente dos que seguiam a Jesus, tá? Ela era cananeia, era sírio-fenícia, ela vinha de uma região onde o evangelho ainda não estava muito forte naquela época, e ela sai diante da sua família, da sua casa, e vem diante de Jesus e diz assim: Senhor, socorre a minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. Olha, isso não era questão de morte, não era questão de paralítico, não era questão de sangue, de uma doença íntima, e nem era cegueira, mas era uma doença espiritual, uma possessão maligna, endemoniada. Ela estava miseravelmente. Quando eu disse miseravelmente, o demônio fazia de tudo que era de ruim com aquela menina. A gente que veio do Espiritismo sabe muito bem o que essa palavra está dizendo e o que o diabo é capaz de fazer com as pessoas quando não tem Jesus na vida delas. Mas vamos lá. Então, ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou. Aí já começou a mudar a história, né? Ela já tinha fé em Jesus, e aí Jesus deu uma resposta a essa: eu vim para aqueles que são da casa do povo de Israel, né? São filhos de Israel, vim para o que era meu, né? Aí ela adora Jesus, só adora quem crê, quem tem fé, teve ânimo, teve coragem, adorou. A Bíblia diz que ela adorou e disse, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, o Senhor tem razão, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Olha aqui a diferença, viu? Aqui Jesus disse para a filha dela, ela disse para a mãe: a sua filha ficou sã, curada. Para aquela mulher de hemorrágica que tinha um fluxo de sangue, ela disse: a tua fé te salvou. Ao paralítico diz: a tua fé te salvou. Ao cego ele diz: tu crê que eu possa fazer? Mas não houve salvação, pelo menos não está escrito. Então eu quero dizer que em todas essas parábolas, em todas essas passagens, existe um motivo especial, que é chamado fé. Essa noite é noite de fé. Você não vai dormir nessa noite sem exercitar a tua fé naquilo que o Senhor
te prometeu e te garante que você receberá. Eu quero orar a Deus nesse momento. Eu quero orar a Deus, pedir a Deus que Deus venha fortalecer a tua fé, que Ele venha fortalecer a tua fé de tal forma que te dê coragem para vencer o medo, vencer o desânimo, vencer a falta de vontade, a falta de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de fazer parte da comunhão, de todo dia, toda semana ouvir uma porção de uma palavra que vai te fortalecer naquela semana. Eu quero pedir a Deus que nessa noite de fé, de encontro de fé, Ele venha ao nosso favor, ao meu favor, ao teu favor, para que Ele possa nos fortalecer de tal maneira que possa fazer de mim, de você, de nós, pessoas valentes na fé em Cristo Jesus. Não deixe a tua fé morrer. Você que está me escutando nessa noite, você que está acompanhando esse culto, não deixe a tua fé desfalecer. Não deixa a tua fé ficar mínima. A tua fé precisa estar gigantesca. Escute, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oremos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça mais uma vez por estarmos aqui ouvindo essa palavra que fortifica, ouvindo essa palavra que fortalece a nossa alma, a nossa fé, nos faz um campeão, nos faz um atleta de Cristo. Pai, fomos chamados pelo Senhor para sermos homens de guerra, soldados do teu reino. Ó Deus, mas para isso nós precisamos exercitar a nossa fé, termos coragem, meu Pai, baseado na tua palavra que diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nos torna como soldados, meu Pai, do teu reino, soldados temíveis, soldados fortalecidos pela tua fé. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse encontro de fé. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos que chegaram até aqui. Abençoe aqueles que estão nos assistindo através das ondas da internet nessa noite. Abençoe essa igreja, abençoe, ó Deus, os teus filhos, as crianças, as famílias. Cura os enfermos, meu Pai. Abençoe os dízimos e oferta na tua casa. Fortalece, meu Pai, a saúde dos teus filhos nesta hora. Abençoe, meu Pai, os pedidos de orações que são trazidos, meu Pai, à tua casa a cada dia de culto. Vai, meu Pai, em favor dessas pessoas, dessas situações, desses pedidos, e dê vitória ao teu povo. Levanta o teu povo, erga o teu povo. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz: amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, uma boa noite. Não se esqueça, domingo, 10 horas da manhã, o nosso culto de si. Eu quero fazer um convite a você, você que nos ouve nesse momento. Venha conhecer a nossa igreja, venha conhecer essa família. Você que está nos visitando, você que mora na localidade, aqui em Naugatuck, Waterbury, cidade vizinha, Union City, Prospect, você que tem aí você que é parte dessa comunidade brasileira, eu quero convidar a você, venha conhecer a nossa igreja. IVAD está aqui no 101 da Prospect Street, de braços abertos para recebê-lo. Os nossos cultos são quarta-feira, às 7:30 da noite, encontro de fé. Domingo, culto de celebração na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, eu te espero. Que Deus abençoe, uma boa noite, a paz do Senhor.